Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Meus queridos, esse vídeo eu vou dar continuidade, a essa série que eu falei no meu último vídeo sobre a questão do sacerdócio da nova aliança, amém? Só que para a gente, como eu falei no último vídeo, entender o sacerdócio da nova aliança, nós temos que primeiro entender o primeiro sacerdócio, o sacerdócio da antiga aliança. E hoje, nós vamos ver como foi formada a antiga aliança e como foi entregue a lei, como se deu esse processo. É muito importante você entender como foi formada a primeira aliança, qual foi o propósito de Deus ali, ao entregar a lei, qual era a vontade de Deus quando ele estava ali entregando a lei. Nós vamos comprovar hoje no estudo que é um ponto muito importante, que por falta de se entender de como foi formado, qual era o propósito de Deus, ali se tem muitas hoje doutrinas erradas, coisas bem absurdas. E, irmãos, esse é um vídeo que ficaria muito longo, Então eu vou estar dividindo ele em duas partes, tá? Essa segunda parte vai ser, tipo assim, a segunda parte e a terceira vai falar da mesma coisa, para não ficar um vídeo muito longo. E também a gente vai ter que ler muito texto. Então os textos eles vai praticamente se interpretar, não vai precisar também que eu explique muita coisa. Mas eu vou tentar, assim como no vídeo passado que eu falei, ser o mais breve possível. Amém? Então vamos para os textos, vamos para o estudo. E na descrição aí, irmãos, antes do estudo, na descrição eu vou deixar também os links dos canais parceiros, que a gente tem procurado estudar junto, a trabalhar junto, e estamos aí nessa indicação. Então vai estar na descrição do vídeo, quem puder aí, tá se inscrevendo aí, só para dar uma força aí aos irmãos também que estão se esforçando a estudar a palavra de Deus, tá? Eu agradeceria muito, amém? Então, vamos para o estudo de hoje, vou estar compartilhando aí minha tela com a Bíblia, e vamos fazer a leitura. Irmãos, a leitura da palavra, nós vamos começar por Êxodo 19, tá? O contexto anterior, creio que vocês conhecem, Aqui após o povo ter sido liberto do Egito, o povo de Israel, e aqui está prestes a Deus estabelecer a primeira aliança. Eu vou ler só os versos principais, mas seria bom que vocês lessem o verso 19 todo. Amém, irmãos? Só vou ler alguns principais para o estudo não ficar muito longo, que como eu falei, nós vamos fazer muita leitura aqui. Vamos lá, a partir do 3 eu vou ler aqui. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Essa ligação aqui já é direta com Apocalipse 12, irmãos? Aqui lá em Apocalipse 12, você vê que a esposa está indo para o deserto, Então você vê que como em Apocalipse 12 o contexto do Egito está sendo revivido, Mas esse é outro tema, vamos continuar aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olha só, presta atenção, eu falei para prestar bastante atenção na leitura, principalmente nas palavras-chave, tá? Olha só, vamos continuar lendo. E guardardes a minha aliança, olha só, a condição que o Senhor está começando a dar aqui, de ouvir a voz deles e guardar a voz dele e guardar a aliança dele. Olha só. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só que interessante, irmão? Então você vê que aqui o Senhor está falando para Moisés falar as 12 tribos, a casa de Israel aqui, as 12 tribos aqui ainda estavam unidas, para falar que se eles ouvissem a voz de Deus e guardassem a aliança, as 12 tribos iriam ser sacerdotes. Essa era a vontade de Deus. Aqui, Deus está expressando a sua vontade.
Aqui Deus ainda não tinha pedido tabernáculo, não tinha pedido nada, tá? Vocês podem ler aí do 1 ao 19 e vocês vão ver que Deus ainda não tinha instituído aqui, não tinha nem entregue as tábuas dos 10 mandamentos. Entendeu? Então, você vê que antes mesmo dele pedir tabernáculo e instituir a tribo de Levi como sacerdote, né? A vontade dele é que as 12 tribos fossem sacerdotes, né? Vamos continuar lendo. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou isso ao Senhor, as palavras do povo. Então você vê aqui, né, que o povo está dizendo que iria cumprir as palavras de Deus, né? E guarda bem essa expressão aqui, tá? Que Deus vai rebater ela mais à frente, tá? Vocês veem que eles prometeram que ia obedecer as palavras do Senhor. Vamos dar um pulo no verso 11. Estejam prontos ao terceiro dia, porque no terceiro dia, desculpe, irmãos, no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. O Senhor, a vista do povo descerá sobre o monte Sinai. Então você vê aqui que Deus já está dando elementos proféticos, né, falando de um terceiro dia, que ao terceiro dia ele iria descer sobre o monte Sinai. Pediu para o povo se santificar antes. Vamos agora dar um pulo no verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Você vê que bem interessante aqui, né? Que aqui a vinda do Senhor está sendo com um grande e rígido clangor de trombetas, né? Você vê que esses elementos também estão presentes na segunda vinda de Cristo, né? E Paulo até cita isso, né, em sua carta. Então, você vê que aqui o povo ele já temeu, né, esse acontecimento aqui, né? E o povo aqui vai começar a temer a Deus, né? Então, essa palavra aqui também, essa parte aqui desse verso 16 é bom vocês gravarem também, que esse também vai ser um dos motivos, né, do que vai acontecer mais à frente. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e se puseram ao pé do monte. Então você vê que o povo momentaneamente ficou ao pé do monte. Então no capítulo 20 nós vamos continuar lendo, tá? Contexto, tá? Como eu falei, vou ler só os versos chaves, mas você leiam, né? Aí em casa, do 19 e o 20 como um contexto só. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então aqui você vai ver, irmãos, que Deus vai começar a entregar os 10 mandamentos, tá? E Deus aqui, ele está falando para todo o povo ouvir, tá? Aqui ele não está falando diretamente com Moisés. Aqui todo o povo está ouvindo, porque Deus desceu no Monte Sinai, né? Como a gente viu no capítulo anterior, e começou, né, a falar. E Deus falava. Tem até um verso aqui que eu até pulei, que eu acho chave, mas é bom, importante a gente voltar aqui, ó. Aqui o verso 19, ó. E clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então você vê, né, que quando Deus desceu, Moisés falava e Deus respondia a ele, né? Então você vê que todo o povo estava presenciando essas palavras aqui. Então aqui Deus vai estar começando a entregar os 10 mandamentos. E vocês viram, né, que a condição, né, de que para eles serem um reino de sacerdotes era eles guardarem a aliança e ouvirem a voz de Deus, né? E eles todos iriam ser um reino de sacerdotes, e não só a tribo de Levi.
Olha o verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram-lhe a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, olha só, você vê aqui que o povo ouviu a voz dos 10 mandamentos, ouviu aquele monte fumegante, ouviu vozes, né, de trovão, vozes de trombeta, viu aqueles acontecimentos todos na descida de Deus ao Monte Sinai, e o povo temeu a Deus, né? Então você vê que o povo não queria que Deus falasse com ele. Olha só, né? Então o povo temeu de tal maneira que não queria que Deus falasse com ele. E Deus falando: ouçam a minha voz. E o povo temeu quando ouviu a voz de Deus. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, né? Então, vamos continuar lendo, né? O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, viste que dos céus vos falei. Então todo o povo ouviu, né? Todos os filhos de Israel ouviu os 10 mandamentos. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e das tuas ovelhas, dos teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Olha só que interessante. Prestem bastante atenção, irmãos. Então você vê que Deus, né, falou que todo o povo ouviu a voz, né, dele, os 10 mandamentos. Perdão, irmãos. Essa era a voz que o povo deveria ouvir. E aí sim, eles seriam uma nação de sacerdotes, né? E você vê que aqui Deus falou o quê? Para todo o povo, todos os filhos de Israel, quem quisesse sacrificar a ele, sacrifício de ofertas pacíficas, não sacrifício pelos pecados. Aqui, perdão, irmãos, aqui Deus não está pedindo sacrifício pelos pecados, mas está pedindo ao povo ofertas pacíficas, né? Ofertas de obediência, porque se eles tivessem obedecido a Deus, obedecido aos 10 mandamentos, eles seriam reino de sacerdotes e só iriam oferecer o quê? Ofertas pacíficas. Entendeu? Então aqui não tinha nem Deus entregue ainda as tábuas dos mandamentos, né? Os mandamentos que Deus falou com sua própria boca e falou para o povo ouvir a voz dele e escutar e obedecer essa voz dele, que era os 10 mandamentos. Aí sim eles seriam um reino de sacerdotes. Essa lei, os 10 mandamentos, não iriam, não nesse momento ainda não foi parar em tábuas de pedra. Nesse momento aqui, entendeu? E Deus não pediu tabernáculo, não pediu nada nesse momento aqui, entendeu? Então aqui ele só pediu o quê? Ofertas pacíficas, né? E relembrou, né, o primeiro mandamento, para não fazer deuses diante dele. Olha só, Deus aqui já pela sua presciência já estava, né, narrando o que iria acontecer. O último capítulo que a gente leu foi o 20, vamos dar um pulo no 24. Então, do 20 ao 24, vocês podem ler aí em casa, em nenhum momento, tá, Deus aqui vai estar pedindo sacrifício pelos pecados. Ele deu os 10 mandamentos, pediu holocaustos e ofertas pacíficas, tá, que todo o povo poderia oferecer, tá, todas as tribos poderiam oferecer essas ofertas pacíficas. Não só a tribo de Levi, não era só a tribo de Levi aqui que iria ser sacerdote, tá?
diante de Deus, mas sim as 12 tribos. Só que algo vai acontecer, né? Que isso vai impedir, né, que as 12 tribos momentaneamente se tornem sacerdotes, né? Então, vocês podem ler aí em casa e comprovar que do 20, né, do 19 ao 24, Deus ainda não tinha nem entregue a tábua dos 10 mandamentos e não tinha pedido a Arca da Aliança, sacrifício pelos pecados e as outras leis, o tabernáculo, né, no caso. Vocês podem ler aí. Deus só vai dar leis aqui, lógico, para trazer justiça. Do 19 ao 24, Deus, além dos 10 mandamentos, Deus vai dar algumas leis, né, para trazer justiça à nação de Israel. E ele pede, sim, ele pede 3, se eu não me engano, 3 festas, tá? Se eu não me engano, nesse contexto aqui, pelo que eu tô lembrado. Mas aqui não existia ainda a festa da expiação, né? Não, Deus não tinha pedido a festa da expiação, não era para ter aqui, no caso, o tabernáculo e a Arca da Aliança para trazer expiação para o povo, entendeu? Era para o povo obedecer a lei, os 10 mandamentos, e assim eles serem uma nação de sacerdotes. Perdão, irmãos, eu tô com uma tosse, então eu constantemente vou estar tossindo aí. Vamos lá. Disse também Deus a Moisés, ao Senhor: Tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Olha só. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Olha só. E tendo levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos dos filhos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, quais oferecessem ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Então você vê aqui que momentaneamente só teve sacrifícios pacíficos, não pelos pecados, tá? E você vê aqui que eram jovens, né? De todo o povo, não só Levi. E tomou o livro da aliança. Olha só, esse livro da aliança aqui, e essas palavras, né, que Moisés anotou, eu creio que seja Gênesis, né? Aqui Deus já tinha dado Gênesis para Moisés. E Êxodo do 1 ao 23 ou ao 24, não sei. Até o 23, né? As palavras do Senhor, né? Então Moisés anotou tudo e chamou esse livro de livro da aliança, olha só. E leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Olha só, o povo falando que ia obedecer. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Olha só, aqui estava instituída a primeira aliança. Entende bem o texto, olha só. Então tomou o Senhor aquele sangue, Moisés, aquele sangue, e aspergiu sobre o povo e diz: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Todas estas palavras aqui é o quê? Todas as palavras que Deus tinha dado até aquele presente momento, que ele não tinha pedido sacrifício pelos pecados, não tinha dado a tábua das leis, a lei de Deus aí que ainda não tinha parado em pedra, tá? E aqui estava instituída a primeira aliança. E a vontade de Deus qual era? Que as 12 tribos fossem sacerdotes. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram a Deus de Israel.
sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, comeram e beberam. Olha só que maravilha, né, irmãos? Então você vê que aqui não só a tribo de Levi estava diante de Deus e viram a Deus, mas 70 dos anciões de Israel também puderam ver, né, essa maravilha. Então você vê aqui que o maior objetivo de Deus era o quê? Era a aproximação dele com o seu povo. Era ele poder habitar diante do seu povo. Entendeu? Então Deus queria essa proximidade. Só que vocês viram que o povo temeu e ainda falou para Moisés: não fale Deus conosco, mas ele fale com você para que você transmita a vontade dele. Só que essa não era a vontade de Deus. Era que o povo ouvisse a voz de Deus, guardasse a aliança. E aí eles seriam sacerdotes, que eles temessem sim, né, o nome de Deus, mas não era um temor de ter medo, mas um temor de reverência, né? Não era esse temor que Deus estava querendo, mas o povo momentaneamente ele temeu a Deus com medo mesmo de ser fulminado, né, de morrer. Olha o verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobre a mim ao monte ficai lá. Olha só que interessante agora. Você vê que mais acima eles vão falar que vão obedecer. Mas agora, depois da primeira aliança ter sido instituída, Moisés falou: eis aqui a aliança, a qual está escrita no livro, está estabelecida aqui diante de vós. Só que depois de isso tudo acontecer, né? Isso que foi acontecendo aos poucos, tá, irmãos? Você tem que ter a mente naquele contexto. Isso foi dado aos poucos, foi acontecendo aos poucos. Então, a partir desse momento, Deus vai dar a Moisés as tábuas da aliança. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinar-te. Então, nesse momento, irmãos, você vai ver que o Senhor, pela sua presciência, né, porque ele conheceu o coração do povo, que eles diziam que ia obedecer, mas não obedeceram. Aqui nesse momento Deus vai colocar, né, a lei dele em tábuas de pedra. Por quê? Porque o povo vai quebrar a aliança, e isso diante de Deus, né? Aí vamos dar um pulo aqui em questão de resumo, né? Vamos ler o verso 15. E tendo Moisés subido a uma nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés, né? O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo dos montes, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então é nesse momento aqui, irmãos, que o povo vai quebrar a lei, porque Moisés vai subir no monte para pegar as tábuas da lei, que Deus, pela sua presciência, conhecendo o que ia acontecer, que o povo iria quebrar a lei, ele, nesse momento, escreve a sua lei em tábuas de pedra, testemunhando a dureza do coração do povo. E a partir desse momento ele vai começar a pedir a Arca da Aliança, vai pedir o tabernáculo e todas aquelas ofertas que veio a partir da lei levítica. Vamos dar um pulo aqui agora no capítulo 31, que desde lá do 25 até o 31, Deus vai começar a pedir o tabernáculo, a Arca da Aliança e tudo aquilo que veio, né, a existir a partir da lei levítica. E isso tudo, você vê que Deus só pediu
né, depois da aliança ter sido instituída, né? Você vê que Moisés ele falou que aqui está estabelecida a aliança, mas aí Deus, pela sua presciência, já sabia que o povo iria quebrar a lei, que mesmo, né, que eles falaram que ia obedecer, não obedeceram, né? Aí aqui no último verso do capítulo 31 diz: e tendo acabado de falar ele com ele no Monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas de pedra do testemunho, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Então você vê que Deus, né, deu aqui as 2 tábuas agora, depois de ter entregue todas as leis, né, acerca do tabernáculo, né? E olha só o que Deus vai falar no capítulo 32, a partir do verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que ele havia lhe ordenado. Fez para si bezerro fundido, e adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha só, né, a dureza do coração do povo. O povo, vendo todas aquelas maravilhas que Deus fez, tudo que Deus fez, não deixou faltar nada para o povo. Deus tirou o povo com maravilhas, sinais e maravilhas que eles puderam ver, né? Parte do povo, né, 70 dos anciãos, viram a Deus, comeram, se alegraram na presença de Deus. Escutou os 10 mandamentos com a própria boca de Deus. E eles falaram que ia obedecer. E quando Deus chamou Moisés no monte 40 dias, conhecendo o coração daquele povo, para entregar, né, as tábuas, testemunhando o coração duro do povo, porque a lei não foi parar no coração deles, foi parar em quê? Em 2 tábuas de pedra. E na presença de Deus, Deus estava ali no Monte Sinai, eles estavam lá no pé do monte, eles fizeram bezerro de ouro, aqui como diz no começo do capítulo. Vocês leiam aí, tá? Então você vê, né, como aquele coração daquele povo foi de dura cerviz, né, de ter feito essa abominação diante da presença de Deus, que tanto fez por eles, né? Então aqui esse é o motivo ao qual a lei de Deus, que Deus pediu os 10 mandamentos, não ter parado no coração do povo e ter parado em 2 tábuas de pedra. E esse é o motivo de Deus instituir, né, os sacrifícios pelos pecados com as demais festas, né? Então assim se formou, né, a primeira aliança. Deus deu testemunho da sua vontade, que era que as 12 tribos fossem um reino de sacerdotes. Só que a lei não foi parar no coração dele. Então Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, que aqui você vê que acontecendo isso tudo, Deus mesmo assim aceitou o povo. E mesmo assim Deus aceitou aquele povo. Teve misericórdia do povo ter quebrado a sua lei, né, mesmo após ter visto maravilha. E deixou o povo debaixo de expiação. Aqui sim o povo ficou debaixo de expiação. Até o quê? Até a vinda do Filho de Deus. Então assim foi instituída a antiga aliança. Deus deixou o povo debaixo de expiação para que eles fizessem isso com temor, até a vinda do Filho dele, até a vinda do Messias, né? E assim, né, eles pudessem estar recebendo, né, uma misericórdia, né, uma expiação de misericórdia, né, porque aquele povo jamais poderia ter feito o que ele fez, o que eles fizeram, né, porque, eles viram maravilhas e mesmo assim não seguiu a vontade de Deus. E o plano de Deus momentaneamente ficou frustrado, né? Foi frustrado pelo inimigo. Porque era a vontade dele o quê? Você lendo os textos, era a vontade de Deus vir habitar diante do povo dele. Só que o pecado separa,
o homem de Deus, e veio a existir o quê? O véu da separação, que separava todo homem de todo Deus. Aí veio a existir o tabernáculo, que testemunhava o quê? Essa dureza do coração do homem, né? De que ele é fadado ao pecado, e o pecado afasta o homem de Deus, todo homem de Deus, não só Israel, mas todo homem de Deus. Vocês puderam aí comprovar, né, que pela palavra de Deus, como foi estabelecida a primeira aliança, que momentaneamente Deus queria que todas as tribos fossem sacerdotes, e não só a tribo de Levi, né? Deus falou para as 12 tribos que eles seriam um reino de sacerdote, se ele ouvissem a sua voz. E vocês puderam assim testemunhar, né, a graça de Deus também. Então vocês veem que a graça de Deus sempre houve. Aquele povo, ele cometeu abominações diante da presença de Deus. Deus estava ali no meio deles. E mesmo assim, eles não creram em Deus. Então você vê, né, o motivo de a palavra de Deus dizer que um coração sem fé é impossível agradar a Deus. Porque mesmo aquele povo vendo as maravilhas que Deus fez, eles não creram em Deus. Várias e várias vezes eles murmuraram diante de Deus, né? Quando não estavam sentindo fome, eles falaram: Deus me tirou do Egito para morrer aqui, né? Um Deus que fez maravilhas e iria deixar o povo morrer ali, né? E sem contar as outras murmurações que são tantas. Se eu for ficar falando aqui, vocês vai ficar mais grande ainda o vídeo, né? Muito maior ainda o vídeo. Então, vocês podem comprovar aí, olha só. Vamos dar uma recapitulada. Do 19 ao 24, Deus estabelece a primeira aliança. Vocês leiam como um contexto só, vocês vão comprovar isso, tá? Então ali no capítulo 24, Moisés vai ler, né, o livro e vai estabelecer a primeira aliança. Ali estava estabelecido. Aí Deus, pela sua presciência, ouvindo que o povo falou que ia obedecer, ele soube que não iria e chamou Moisés no monte. E quando Moisés foi chamado no monte, ficou 40 dias o povo, pelo seu coração duro, pela sua falta de fé no Deus que libertou eles do Egito, que tirou eles com um braço forte e mão estendida. Eles fizeram um bezerro de ouro na presença de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, ainda assim, ele quis consumir o povo, sim, ele quis consumir o povo, só que ele sabia que Moisés iria interceder pelo povo. E ele deixou isso testemunhado aqui, para mostrar que Moisés era um grande intercessor. E Moisés chega ao ponto de falar, né, nesse momento que Deus quis consumir o povo, porque eles fizeram um bezerro de ouro. Deus fala para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Que Moisés fala que pede para riscar o nome dele do livro, né? Então Deus fala: aquela alma que pecar, essa eu riscarei do meu livro. É aí que vem a surgir assim esse texto, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, porque é da alma que pecar que ele não vai ter misericórdia, né? Isso aí já é outro tema também. Isso aí descamba um pouco pro calvinismo, né? Você vê lá que aquele texto de Romanos 9, ele aparece em Êxodo 33. E Paulo extrai dali, o contexto todo é esse, tá? Mas isso aí já é outra questão. Então, aí a partir do 25 até o 32, irmãos, vocês podem ver, do capítulo 25 até o 32, aí sim Deus vai estar pedindo o tabernáculo para deixar o povo debaixo de expiação. Amém? Então, irmãos, eu queria falar mais coisas nesse vídeo, mas já ficou muito grande. Eu queria fazer um vídeo de no máximo 20 minutos, mas eu acho que já ficou até meia hora. Então, vai ter uma segunda parte ainda desse tema, sobre essa questão de que Deus não pediu, tá, sacrifício pelos pecados, e Moisés deixou testemunhado isso em Deuteronômio. E a gente vai ver isso na próxima parte do próximo estudo. Amém? Para a gente embasar bem, para vocês verem, né, que não era da vontade de Deus deixar o povo debaixo de sacrifício de pecado, mas como Deus é misericordioso e pela sua graça, que sempre teve, graça sempre existiu. Lógico que o sacrifício do Filho de Deus é graça sobre graça, mas graça sempre existiu, tá?
Então, pela sua misericórdia, Deus deixa o povo debaixo de expiação. A partir desse momento, para assim eles fazerem aquilo com temor até a vinda do Messias. Coisa que ao longo da história, infelizmente, não aconteceu. Que nem os 10 mandamentos e nem a lei levítica, né, de sacrifício, o povo obedecia. Amém? Então, a vontade de Deus é que o povo obedecesse os 10 mandamentos, para que eles pudessem ser um reino de sacerdotes. Tenham em mente isso. O reino de sacerdote, você vai ser um sacerdote diante de Deus, isso na antiga aliança, se você obedecesse os 10 mandamentos, que é a vontade de Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até o próximo estudo, tá? Quem puder ir, quem estiver gostando do vídeo, do estudo, esteja curtindo, compartilhando. Amém? E até o próximo estudo aí. Amém, irmãos? Fiquem na paz.